Então, mais uma questão do Farias Brito. Essa questão aqui é uma questão que cobra noções de densidade, volume e tudo mais. Novamente, eu errei essa questão porque não prestei atenção o suficiente. Acabei tendo uma interpretação errônea dela. Mas vamos lá, né? Uma certa noite, o reservatório de um caminhão-tanque recebe uma quantidade exata de combustível em quilo, para que o avião possa realizar um determinado voo no dia seguinte. Essa quantidade de combustível, logo após ser colocada no reservatório, tem exatamente o mesmo volume do tanque do avião. Devido à alta temperatura no dia, o combustível sofre uma dilatação térmica sem transbordar. Não percebendo a dilatação, o responsável realiza o abastecimento apenas se preocupando em preencher todo o volume do reservatório do avião. Podemos afirmar certamente que o... Então vamos lá. Primeiro aqui a gente tem que ter uma noção de dilatação, né? Quando uma coisa dilata por temperatura, ela tende a aumentar o volume. Então, por exemplo, existe aqui um ΔV, que é igual a V0, coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. À medida que essa temperatura aumenta, essa variação de volume também vai aumentar. Então é como se, por exemplo, em um exemplo muito esdrúxulo, eu tivesse 1 litro de gasolina que se transformasse a partir de um aumento de temperatura em 1,2 litros. Ou seja, está aumentando a quantidade de gasolina, certo? O que acontece aqui? Quando a gente aumenta esse volume, naturalmente pela regra da densidade igual a massa sobre volume, quando a gente aumenta o volume, a gente vai diminuir a densidade. Ou seja, é como se a gasolina lá dentro ficasse um pouco mais leve, certo? Por quê? Porque a densidade está diretamente proporcional à massa. A gente consegue também achar alguma relação com essas fórmulas aqui, ó. Densidade é igual a PMRT. Quando a gente aumenta a temperatura, vai diminuir a densidade. Quando a gente aumenta a temperatura, vai aumentar o volume. Se a gente aumenta o volume, vai diminuir a densidade. Perceba que essas fórmulas estão acusando a mesma coisa. A densidade ela vai diminuir. Se a densidade vai diminuir, a gente tem uma relação também de que a massa vai diminuir. Ou seja, essa é como se a gasolina novamente ficasse mais leve. Quando a gente vai para as alternativas, veja, podemos afirmar certamente que o avião conseguirá completar o voo? Cara, essa daqui pode até ser, na verdade. Ele vai conseguir sim completar o voo. Mas, tipo, não é esse o assunto que a questão está tratando. A gente não está falando sobre voo de avião. A gente está falando sobre a gasolina e sobre a relação de temperatura e densidade. A letra E, que foi a que eu marquei, veja o que ela traz. Quantidade de combustível em quilograma colocada no avião é maior. Veja, essa alternativa está errada porque a partir do momento que eu aumento o volume desse combustível, quer dizer que ele vai ocupar mais espaço. E perceba que ele colocou essa quantidade de combustível logo após ser colocado no reservatório, tem exatamente o mesmo volume do tanque do avião. Então, à medida que eu aumentar esse volume com a dilatação, na verdade eu vou colocar menos gasolina, porque vai ter uma hora que vai transbordar esse tanque. Então, a quantidade de combustível em quilograma colocado no avião é maior? Não, cara, não é maior. Não é maior, na verdade é menor. A primeira relação é essa, que quanto mais volume eu tiver com a dilatação, menos gasolina eu vou conseguir colocar naquele tanque, porque ele já está cheio. E aí a letra B vem falando exatamente isso. Quantidade de combustível em quilograma é menor. A quantidade aqui, a redação parece ser um pouco incompleta, mas ela ainda está mais correta, ou pelo menos a menos errada. Veja, a quantidade de combustível em quilograma é menor. A quantidade de combustível em quilograma é menor porque se eu diminuo a densidade, eu vou estar diminuindo a massa desse combustível. Então, de fato, a quantidade de combustível em quilograma é menor. Novamente, também por aquela relação. Se eu aumento o volume desse combustível, eu vou consequentemente diminuir a quantidade de combustível que eu posso colocar naquele tanque, entende?
Sobre a alternativa C e D, elas são mais absurdas, veja. Densidade do combustível com a dilatação aumenta? Na verdade, não, diminui. A gente já viu. E densidade do combustível com a dilatação não se altera. Se altera sim, ela diminui. Então, era essa relação que a gente tinha que ter. Novamente, quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta o volume. Quando a gente aumenta o volume, a gente diminui a densidade. Se eu estou aumentando o volume dessa gasolina, quer dizer que o volume está aumentando. De 1 litro está passando para 1,2 litros, por exemplo. E vai chegar um ponto que esse tanque ele vai ficar abarrotado de gasolina e ele vai transbordar. Então, a quantidade de combustível em quilograma, consequentemente, é menor, tá?